No vídeo de hoje vamos falar sobre uma das lendas mais conhecidas do folclore brasileiro, Curupira. Mas já aviso de agora, o final é perturbador, só assista se tiver coragem. A lenda do Curupira tem origem indígena, sendo muito famosa no norte do Brasil, sobretudo no Amazonas e Pará. Ao se espalhar a lenda ficou conhecida como Caapora. Os estudiosos afirmam que o primeiro povo a acreditar na existência do ser mitológico foi os Naus, povo antigo que habitava a região do Acre. A primeira menção que temos da lenda foi realizada por o padre jesuíta espanhol José de Anchieta, em 1560. Essa menção constava em uma carta escrita por ele, mencionando Curupira, onde foi descrito como um demônio. A mesma foi reproduzida pelo historiador Luiz da Câmara Cascudo. Há uma certa divergência sobre seu significado, mas a definição mais conhecida é de que Curupira quer dizer corpo de menino. Em outros significados pode ser traduzido também como coberto de pústulas ou pele de sarna. O Curupira é um personagem mítico descrito como um anão forte e ágil de cabelos avermelhados, que possui os pés virados para trás, sendo travesso e muito curioso, além de gostar de fumar e beber. Reza a lenda que o Curupira seria uma espécie de protetor das florestas e dos animais, e ele se voltaria contra todos aqueles que tiverem a intenção de destruir as florestas. Os indígenas acreditavam que ele atormentava e tirava a vida daqueles que entrassem na floresta com o intuito de caçar ou de derrubar árvores. Suas principais vítimas seriam caçadores, madeiros e lenhadores. Diziam ainda que com os seus pés virados para trás, ele encanaria e confundiria as pessoas, deixando elas perdidas. Outra forma de assustar seria o ato de assobiar continuamente. O medo da criatura levava as pessoas a oferecer presentes quando entravam na floresta, como por exemplo, fumo e bebidas, acreditando que assim o Curupira se agradaria, e em troca ele deixaria a pessoa em paz. Uma característica marcante no personagem é a sua curiosidade, e talvez esse seria o seu maior ponto fraco, já que se distrai com facilidade quando vê algo que lhe chamaria atenção. A lenda relata que para escapar do Curupira e de suas armadilhas a pessoa deve fazer um novelo com cipó e esconder a ponta. Por ser curioso, ele ficaria entretido com o novelo e assim a pessoa conseguiria fugir, mas para isso a pessoa teria que encontrá-lo, o que seria difícil, até porque a direção de suas pegadas sempre estaria apontando que ele foi no sentido contrário. Essa seria uma das estratégias do ser para fazer a pessoa se perder em meio à floresta. A floresta é a casa do Curupira, isso a lenda deixa claro, porém ele habitaria a parte mais densa e desconhecida das matas, isso porque ele evitaria estar em locais com grande presença humana, exceto quando algum adentra em seu, digamos, território. A lenda pode variar de região para região. Em certos locais, o Curupira é careca, já em outras regiões ele teria o corpo cabeludo e seus dentes seriam verdes. Porém as características como pés virados e baixa estatura não mudam mesmo com algumas alterações do personagem. Há regiões em que ele é representado como um duende de orelhas grandes e pontudas, podendo aparecer segurando um machado. No Paraguai e na Argentina, há uma lenda também sobre um protetor das florestas e dos animais denominado Curupi. Dizem que esse personagem também é muito conhecido por ser, digamos, libidinoso. Vale ressaltar que a lenda do Curupira está muito relacionada a outros dois personagens do folclore brasileiro, o Saci Pererê e a Caipora. Inclusive, aqui no canal tem a lenda completa do Saci Pererê, eu vou deixar nos cards. Assiste porque você vai perceber uma correlação muito curiosa sobre o Saci Pererê e o Curupira, mas eu não vou contar aqui. Para entender você vai ter que assistir.
Como já mencionado, os índios tinham pavor do Curupira, incluso os bandeirantes, consideravam a criatura como sendo perigosa e maléfica, além do que, muitos como José de Anchieta, denominavam o ser mítico como o demônio que acomete os índios. E isso acontecia, porque acredite se quiser, o personagem do Curupira era associado ao desaparecimento de pessoas, casos em que pessoas eram encontradas sem vida em regiões florestais, rapto de menores, e inclusive casos de violações físicas, e a crendice não parava por aí. Eles acreditavam que o Curupira pegavam crianças e só devolviam após 7 anos, então foi por conta desses acontecimentos que o personagem foi ainda mais temido naquela época. Na cabeça deles era tudo obra do Curupira. Curupira, sei. Primeiramente, temos que esclarecer que as lendas tinham como papel podar comportamentos humanos através do medo. Cara, praticamente todo vídeo de lenda aqui do canal, eu falo isso, mas nesse caso da lenda do Curupira, o buraco é muito mais embaixo. A lenda serviria para prevenir que as pessoas de um modo geral, andassem sozinhas por aí nas matas. Bom, até aqui tudo bem, essa precaução era até que plausível considerando aquela época. Mas aí, você pode estar se perguntando o mesmo que eu. E todos esses acontecimentos negativos de raptos e violências atrelados ao personagem, seria o Curupira? Não, sem chance. Na verdade, não duvido de casos como esse terem acontecido, porém é mais provável que todos esses ocorridos tenham sido ocasionados por outros seres humanos, que se aproveitaram da crendice daquela época para cometer esses atos abomináveis. Afinal, tudo seria obra do Curupira, assim os verdadeiros culpados estariam livres, então a disseminação e a crença na lenda viria muito a calhar, não é? E, sim, essa seria a resposta mais plausível e racional para esses eventos. Mas voltando à lenda do Curupira, devemos levar em consideração que os personagens lendários, na grande maioria das vezes, são tirados de contexto, perdendo suas reais características e essência. E outra, se levarmos em consideração que não conhecemos tudo o que nos rodeia, e se seres míticos como o Curupira existissem, estaria ele agora em alguma região florestal, onde nenhum ser humano se atreveria a ir, deixando suas pegadas. Ao contrário, estaria ele observando o comportamento de quem adentra a floresta sozinho. Seria possível? Bom, talvez sim, talvez não, não saberemos. Curte, compartilha e se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima.